Meus amigos, eu voltei há poucos dias de Israel. Eu fiz a viagem dos meus sonhos. Eu e a minha esposa, por muitos anos, sonhamos em conhecer Israel. Fomos juntando dinheiro, enfim, esperamos uma oportunidade. E finalmente Deus nos proporcionou participar de uma caravana que a Beit Tour organizou. E nós fomos então para Israel, conhecer a terra da Bíblia. A primeira lição que eu tirei, que eu queria dividir com você, é que vale a pena conhecer Israel. Vale a pena, eu tive uma aula de geografia e de história bíblica como nunca. Muitas coisas que eu tinha apenas lido fez muito mais sentido estando lá, conhecendo a geografia do país, a história, enfim, visitando locais especiais que eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre cada um desses lugares, mas eu queria dizer para você que vale a pena ir a Israel. Meu desejo é que você possa um dia ir a Israel, conhecer a terra da Bíblia e você ter ali uma aula, uma imersão, né, sobre os acontecimentos bíblicos e possa viver muitas experiências naquela terra especial. Eu tive encontros muito fortes em Israel que eu vou pontuar agora com vocês. Em Israel, o nosso primeiro passeio foi visitar a Galileia. Na verdade, Jesus passou a maior parte do seu ministério em cidades próximas a Jerusalém. Ele passou a maior parte do tempo em Nazaré, Cafarnaum, enfim, circuncidando aquelas cidades da Galileia. E foi ali que Jesus começou o seu ministério. E eu tive a alegria de conhecer algum desses lugares. Eu estive, por exemplo, visitando o Monte das Bem-aventuranças, o local onde Jesus fez aquele discurso, talvez o mais famoso dos seus discursos, né? Também consegui ter a oportunidade de conhecer Cafarnaum, ali alguns escombros de Cafarnaum, onde era a casa de Pedro, o local onde Jesus talvez fez muitas reuniões na casa de Pedro, né? Onde a sogra de Pedro foi curada, onde o início do movimento de Jesus começou a tomar forma na casa de Pedro. Também tive a oportunidade de fazer um passeio de barco muito legal pelo Mar da Galileia. Sim, naquele mar onde Pedro andou sobre as águas, onde Jesus chamou Pedro para ser seu seguidor. Naquele mar nós fizemos um passeio muito especial, tivemos ali um culto em alto mar, ali falando de Jesus, cantando. Foi um momento muito especial mesmo. Também foi legal conhecer algumas construções ali da Galileia, né? A gente teve em um teatro da época romana, vimos escombros de cidades. Pensa num lugar assim que te reporta a muitas imagens bíblicas. Então, o nosso primeiro parte da nossa caravana foi nessa região da Galileia, né? Fomos também ao Rio Jordão. Ali a gente viu a alegria, teve um irmão que foi conosco aqui do estado para ser batizado lá pelo seu pastor no Rio Jordão. Foi muito bom. Eu já fiquei sonhando assim com alguns irmãos aqui de Porto Alegre também indo se batizar lá no Jordão, quem sabe, né? Fazer ali um mergulho na história, um mergulho no rio, né? Onde Jesus foi batizado. Também eu entrei naquele Rio Jordão, fiz ali o meu mergulho também, né? Fiz como Naamã, dei 7 mergulhos para poder ali fazer um ato profético, né, de que Deus ia estar iniciando cura na minha vida, trazendo um tempo novo. Então foi muito especial também aquele mergulho no Rio Jordão que nós fizemos. Um outro lugar especial também que nós visitamos foram as ruínas de Qumran, o local onde foram encontrados os escritos do Mar Morto, uma das maiores descobertas arqueológicas do nosso século, né? Onde foram encontrados textos de quase 2000 anos, né? Textos originais, enfim, que testificam que o texto bíblico que nós lemos hoje é o mesmo texto que os nossos que outras gerações também leram, né? Então nós fomos também visitar aquele lugar e foi muito especial a nossa visita às ruínas de Qumran, onde também fizemos um passeio de camelo, onde conhecemos o Mar Morto e foi um lugar marcante. Depois de passar, né, por 3 dias ali na região da Galileia, nós finalmente chegamos a Jerusalém. E Jerusalém é diferente. É difícil não se emocionar quando você vai chegando em Jerusalém. Quando nós estávamos chegando em Jerusalém, o nosso ônibus parou, o guia desceu e disse o seguinte: bom, aqui onde vocês estão foi o local onde Abraão
deixou os seus servos para seguir com Isaac rumo ao Monte Moriá para o sacrifício que nós conhecemos ali em Gênesis 22. E foi o mesmo lugar que séculos mais tarde Jesus parou e avistou Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que persegue os profetas e mata, enfim. Então foi muito interessante nós pararmos no mesmo local onde Abraão avistou o Monte Moriá, que hoje é o coração de Jerusalém, né? E também o local onde Jesus avistou a Cidade Santa. E ali eu me emocionei, ali eu já chorei, ali eu já fiquei quebrantado, né? Orei por Jerusalém, orei pela salvação do povo de Jerusalém, pelo povo que mora em Jerusalém, enfim, ali foi uma visita muito forte. Nós passamos 3 dias em Jerusalém, então nós podemos ir a muitos lugares importantes em Jerusalém. Fomos, por exemplo, no Jardim do Getsêmani, um lugar lindo. Ali tive um culto, fizemos um culto especial, oramos, fomos ministrados pelo Espírito Santo, foi muito especial. Também fomos depois ao Jardim do Santo Sepulcro, o local onde Jesus ressuscitou. Eu estive lá no túmulo onde Jesus esteve e eu constatei que Jesus não estava lá, ele ressuscitou. E ali também foi um local de quebrantamento, de emoção, né? De ver ali, né, Jesus vencendo a morte. Também fizemos o caminho da Via Dolorosa, por onde Jesus foi crucificado, martirizado. Também fomos conhecer a esplanada do templo, o local mais sagrado para os judeus, né? Ali onde o templo foi destruído, né? Hoje sobram apenas algumas ruínas e tem ali um espaço chamado Muro das Lamentações, um local onde fiz uma oração, onde as pessoas levam orações do mundo inteiro, peregrinos do mundo levam muitas orações em papel e deixam ali no muro, né? E ali então nós também oramos ali, fizemos ali um momento de consagração. Deus falou muito comigo naquele local. Ali eu renovei propósitos, compromissos e foi um lugar muito especial. Também estivemos visitando em Jerusalém o Museu do Holocausto. Pensa um lugar comovente. Ali eu tive uma grande reflexão sobre, né, a importância da tolerância, de respeitar as diferenças. Quando acaba a tolerância, surge a barbárie. O Holocausto é um reflexo disso, né? Acabou a tolerância, veio a barbárie e 6 milhões de judeus foram mortos de forma inexplicável, né? Cruel e bárbara. Então ali foi um local onde eu renovei o compromisso de promover a paz, de promover a tolerância, porque num mundo tão complexo como o nosso, nós precisamos ser tolerantes uns com os outros. Outro aspecto positivo da viagem foi conhecer a Israel moderna e a Israel antiga. Nós estivemos em Tel Aviv, a capital de Israel, uma cidade linda, moderna, espaçosa, arborizada, uma cidade padrão europeu. E em Jerusalém é a cidade histórica, né? A cidade antiga, a cidade que foi já conquistada, reconquistada, destruída, reconstruída, e ali também é um lugar muito belo. Em Jerusalém não se tem mais espaço para construir nada, né? É uma terra muito ocupada, com muitas construções históricas, né? Também foi muito legal conhecer a culinária israelense. Nós comemos muito bem lá, muita comida gostosa, peixe, frango, saladas, frutas. É incrível ver como Israel produz legumes e frutas no deserto. Nós vimos inúmeras plantações no deserto de hortigranjeiros, né, de frutas, enfim, que eles produzem ali. Além da comida também, foi muito especial sentir como Israel é um país organizado, como eles encontram soluções para a crise. Israel equivale ao tamanho do Sergipe, tem 9 milhões de habitantes, uma região muito populosa, com muita densidade populacional, e também tem um deserto grande, 1/3 do território de Israel é deserto, e eles conseguem no deserto produzir vida, produzir coisas verdes, plantações, né? Então é um país que encontra soluções para as suas dificuldades. Eu voltei de Israel com muita vontade de levar muitas pessoas para Israel. Nós estamos organizando uma caravana que vai para Israel de 29 de junho a 8 de julho.
Será uma caravana que passaremos um dia em Lisboa, conhecendo Lisboa, vamos dormir em Lisboa, e depois passaremos 7 dias em Israel. Eu quero convidar você a pensar com carinho na possibilidade de nos acompanhar nessa caravana. Eu creio que vai ser uma viagem inesquecível, marcante e abençoadora para você. Nós vamos estar indo com o apoio da agência Beit Tour, uma agência que mostrou para nós um belo serviço, uma bela logística, um apoio total. Então eles têm muito know-how nisso, vão nos dar um bom suporte. Então eu quero convidar você a participar dessa viagem. Se você tiver interesse, entre em contato comigo aqui no privado, que eu vou estar podendo responder as suas perguntas, te ajudar a como você poder ir conosco para Israel daqui a alguns meses. Mas se você não puder ir agora, eu desejo plantar no teu coração um sonho, que em algum momento da tua vida, Deus te leve a Jerusalém, Deus te leve a Israel. E eu quero deixar com você uma promessa bíblica, uma palavra que agora faz muito mais sentido para mim, que está no Salmo 122, versículo 6, que diz o seguinte: orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos todos aqueles que te amam. Há uma promessa de Deus para aqueles que amam Jerusalém, para aqueles que amam a terra da Bíblia, que você possa orar pela paz naquele local, que você possa trabalhar para que aquele local seja um lugar de paz, de culto a Deus, e que você possa um dia conhecer aquele lugar. E eu creio que quem ora por Jerusalém, quem busca a paz de Jerusalém, será próspero diante de Deus. Um abraço para você.